Fala, João, Renata. Opa, boa noite. Tudo bem? Boa noite, boa noite. É estranho dar boa noite de dia ainda, né? Pois é. Edson acabou de falar, ele falou, cara, ainda é de dia aí. Eu disse, engraçado que eu falei até para ele agora há pouco, assim, é de dia aqui, mas ligeiro da meia-noite, porque assim, fica de noite às 9, mas para dar meia-noite, se você vacilar, você vai deitar de meia-noite, 1 hora da manhã aqui, pensando que tá mais cedo ainda, assim, teoricamente, na cabeça da gente, né? Fala, Jailson. Tranquilo? Bora lá, turma. Hoje, Eliana, seja bem-vindo, todos vocês. Cara, vocês são top demais. Vocês parecem, vocês são, assim, a sensação que a gente tem, hein, Anne, a gente até já comentou isso, né? Que a gente tá criando, construindo uma família, porque, vê, a gente tá sempre junto. Isso eu fico feliz demais com isso. A gente vai criar um ambiente, turma, para vocês se conhecerem também, tá? Porque, assim, conhecendo cada um de vocês, eu vejo como que seria legal se vocês se conhecessem também. Até para relacionamento, amizade, negócio também, tem muita coisa para a gente fazer junto. Renata, seja bem-vinda. Renata, tá melhor da garganta? Oi, não tô muito bem ainda não. Tô tossindo bastante. A voz não nega, né? Você no Brasil tá tendo um monte de gente. O Jair passou um mal bocado aí, passou quase uma semana, mais de uma semana mal. Ainda tô. Ainda tá, né? 15 dias já, essa porra. Tá doido. Semana de cama. Mas bora lá, turma. E o pior é o seguinte, você vai ao médico, né? Eu não sei como é que tá aí agora, mas antigamente, na minha época que eu ia aí no médico, tudo é virose, nada é definido, tudo é muito genérico, tudo é uma... isso deve ser uma bactéria, tá solando uma virose e tal, não sei o quê. Então, assim, não tem nada com muita precisão. Né, Eliana? Estela, seja bem-vinda. Ainda continua desse jeito aí, né? Mas, deixa eu falar um negócio a vocês. Tá terrível aqui, tá solando por aqui, esse negócio. Eu sinto falta, se é uma coisa que eu sinto falta aqui, é de um sistema de saúde ruim como o nosso do Brasil. Deu para entender, né? A saúde aqui, gente, é muito frio. Você vai no médico aqui, o médico não olha nem sua cara. Ele não olha nem para você. A maioria deles aqui. Tem uns convênios aí, os planos também de saúde tem, né? Tem, e até muito barato até, viu? Mas o atendimento, a saúde em si, eu acho que deixa muito a desejar. Mas bora lá. Turma, acho que já deu aí, vamos começar aqui. Deixa eu te falar, hoje a gente vai falar sobre os erros como sendo o nosso mestre. Por que eu trouxe esse tema? Porque a gente tá finalizando hoje a sessão do resgate free, e da quarta-feira que vem em diante, a gente já começa ele sendo cobrado financeiramente. A gente sempre cobra, né? Mas não só financeiro. A gente antes cobrava só a atenção, o interesse da pessoa e o compromisso. Agora a gente vai cobrar também financeiramente, tá? E hoje eu não queria deixar de fora esse tema para compor essa primeira equação aqui do resgate, essa primeira ação nossa, com os erros como mestre. Por que, Vinícius? Porque a gente não foi treinado para errar. Na nossa sociedade como um todo, diante de todos os minha extensão de pesquisa e estudo, isso sendo Brasil ou fora do Brasil, o humano, ele não foi capacitado, doutrinado e treinado para errar. Ele foi treinado para dar certo. A expectativa sobre o humano é que ele faça tudo certo e que, se possível, nunca faça nada errado. Isso é desde da nossa fase de criança. Quando criança, é um pouco mais ameno, porque é o seguinte, a gente começa a fazer as coisas erradas e nossos pais
ficam babando o que a gente faz de errado, muitas das vezes. Tá falando papai, aí fala papá. Aí a gente fala papá, o pai fica feliz da vida porque falou papai, papá, e fica aprendendo a repetir. E bate palma. Olha que lindo. Só que é só até aquela fase. Depois, se você faz qualquer coisa errada, chinelo desce no lombo, é castigo. E o que é que acontece? Muitas são as vezes que quem está legislando, fazendo, imputando um castigo, uma punição, não é muito bom de medida. Às vezes pesa um pouquinho a mão. Eu conheço algumas histórias assim horrendas de você olhar e dizer assim, o castigo ser, pô, o cara fez um vacilo, pisou na bola uma coisinha e leva 1 ano de castigo. Ou então a pessoa pega e faz assim, de vez de você corrigir aquilo de alguma maneira e dar uma chance para poder a pessoa fazer diferente, aí estica demais, pesa muito na dosagem da punição. E isso faz com que a gente fique cada vez mais se esquivando do danado do erro. E a gente começa a ser doutrinado para tudo que fizer tem que dar certo, porque na hora que dá errado, a punição, o preço a ser pago, às vezes é mais caro do que do quanto vale. Entrou na fase de bebê, ainda não. Quando criança vai engrossando o caldo, vai tomando mais corpo, vai tomando mais o caldo vai engrossando mais ainda. Mari, seja bem-vinda. Só que depois que a gente começa a entrar na fase adulta, a gente viveu toda essa experiência de que a gente, toda vez que desse errado alguma coisa, a gente seria bombardeado com a punição. Só que eu quero convidar vocês a pensar o seguinte: quem aqui nunca pensou na fase adulta, desde a fase da sua juventude, criança, para a fase adulta, de dizer assim, cara, isso não pode dar errado. Isso aqui é a minha única chance. E se der errado? A pressão sobre o resultado positivo, ela é muito grande. É muito grande. E quanto mais tempo a gente vai passando, mais a gente se cobra para que nada dê errado. E o fato de eu cobrar de mim e você cobrar de você que nada pode dar errado, passa a ser você passa a ser muito carrasco com você, ou eu passo a ser muito carrasco comigo. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque lembra que eu dei o exemplo no comecinho de que, às vezes, nossos cuidadores, nossos pais, líderes, seja lá quem for, aquele que está imputando a punição sobre nosso erro quando criança, às vezes erra a mão, e não é diferente da gente com a gente mesmo na hora de a gente pegar e dizer assim, mas isso não pode dar errado. E se der errado? Eu só tenho essa chance. Eu não posso perder isso. Isso é a única coisa que eu tenho para fazer isso dar certo. Vocês estão aqui? Vocês vivem isso? Ou isso só acontece comigo? A pressão de dar certo, de ter que dar certo, de que não pode dar errado. E aí eu quero trazer vocês a pensar, eu sei que vocês já leram o Ponto de Virada, e tem um capítulo, o capítulo 7, a gente fala exatamente isso. E se der errado? Mas eu quero compartilhar com vocês um pouquinho aqui a importância da gente parar e dar ênfase a isso e entender que o erro, ele é um mestre. Ele existe para nos forjar. Mas como que a gente pode se aliar, andar de mão dada com um mestre chamado mestre dos erros?
e que isso não seja nocivo para nós, mas que seja sadio, para que isso seja benéfico para a nossa vida, para que isso não venha trazer consequências danosas que a gente não gostaria de estar vivendo, mas em consequência disso, a gente já está vivendo só porque a gente não abraçou a mão, não andou de mão dada com um mestre chamado erro. É um pouco contra-intuitivo esse assunto hoje, eu sei, porque vai ter que mexer em muita forma de nosso pensar. Mas eu quero dizer a vocês o seguinte, sabe por que a gente tem dificuldade de considerar isso? Pode falar, Jair. É porque, às vezes, do que você está falando aí, às vezes depende do erro e do momento que a pessoa está vivendo, né? Tem vários fatores que são levados em considerações. Além do que for, tem as circunstâncias, tem as pessoas envolvidas, tem o momento, tem o ônus do pagamento mesmo, tem quem são as partes envolvidas que vão sofrer com isso. Então, assim, é um peso emocional, é uma carga muito forte. Por isso que a gente bota muita pressão no acerto. E o que é o acerto? A pressão do acerto é que não pode dar nada errado. Se eu der um tiro, eu tenho que acertar de primeira. Só que, eu não sei se vocês sabem, eu até vou viver essa experiência aqui, eu nunca vivi, mas eu sei que funciona assim. Tem um amigo nosso aqui que ele gosta de arma, de tiro, então ele até disse, ele tá viajando, ele disse, quando eu chegar, eu vou levar você para poder a gente atirar. Eu digo, beleza, eu quero. Só que o que acontece com o tiro? Você quer acertar um alvo. Você tem um alvo na sua frente, você quer acertar. E o tiro, quando você vai dar, só se você for autodidata e se você for um superdotado, você vai acertar de primeira. Mas, naturalmente falando, o alvo está aqui, o tiro vem para cá. Ele não vai no alvo. Se for uma cagada do caramba. E para tirar a prova disso, atira de novo para ver. Se o segundo der no alvo, é porque o cara é o autodidata, é o superdotado. Mas é possível que ele erre. É muito possível dele errar. As chances do erro, elas são gigantescas. Não é uma questão de probabilidade de 50% de acerto, 50% de erro. É uma questão de probabilidade, falando de forma lógica, é 50-50. Mas, assim, por conta do que você falou, Jair, as coisas que interferem faz com que as chances do erro tornem-se maior. Mas o que faz você acertar o alvo? O que faz um jogador de futebol que treina o pênalti? Ele só faz treinar pênalti e o que faz ele errar o danado do pênalti no dia da prova final? A pressão. É a pressão de que aquele né? chute não pode dar errado. Só que isso, turma, no dia a dia, a gente é o atirador, a gente é o jogador que está com a bola na mão, com a bola no pé, batendo o pênalti da decisão, e que aquele pênalti não pode dar errado, mas é aquele que vai na trave, é aquele que vai fora do gol. Mas o que faz a pessoa refinar isso é o segundo tiro, é o terceiro tiro. Alguém aqui já teve a experiência de tiro ao alvo ou de arco e flecha, alguma coisa assim? Eliana? A minha irmã é atiradora, meu cunhado também. Eu tive um pouco de experiência com isso, assim, no início foi horrível para mim, nunca acertava. E até hoje eu não sou muito boa, mas minha irmã é uma atiradora de primeira, graças a Deus. Olha aí. E aí, você que viveu a experiência, Eliana, que foi difícil no começo, você achou que o seu segundo tiro foi melhor do que o primeiro e o terceiro melhor do que o segundo? Sim, o primeiro, nossa, eu fitei e disse, não, deu certo, que nada, passou por cima, nem chegou perto do negócio. E no terceiro em diante foi que eu consegui me aproximar do alvo.
Eu não sei se vocês viram, essa semana agora, aqui nos Estados Unidos, na campanha do Trump, ele levou um tiro de um atirador sniper. O cara era bom, o cara que fez. O cara que conseguiu errar de matar ele era bom. Mas ainda assim o tiro bateu nele, mas não foi fatal. Mas o atirador de defesa dele era tão bom quanto, e que fração de segundo o cara foi eliminado. Mas só que como que o cara fica bom? A gente precisa entender que foram vários tiros que esse cara começou a dar para ele conseguir salvar não só o Trump, como também todo mundo que estava ali. Porque se o atirador que estava pretendendo matar não viu que não matou, o que vocês acham que ia acontecer no segundo tiro? Ou então, quais as chances de vir o segundo, o terceiro e o quarto tiro? Abrir fogo era muito grande. Então, o cara que estava do lado de cá para defender, ele tinha que ser assertivo, ele não poderia errar. Vinícius, o que tem a ver com a gente? Turma, eu estou dando exemplo para a gente trazer para a vida da gente, porque a gente não pode errar. A gente tem essa semântica de que não pode dar errado. Só que, para que a gente não dê errado, a gente precisa andar de mão dada com o erro que nos ensina. Qual é a lógica dessa questão? Por que eu estou falando do tiro? Porque se você dá o primeiro tiro, ele vai para a direita com um ângulo bem... Nossa, está tão longe. Naturalmente falando, você ajusta o ponto de convergência. Você faz isso assim, ó. Então você vai... Aquele segundo tiro, ele não vai mais para mais longe. Ele vai agora para mais longe do lado oposto. Você pega, dá um ângulo, mexe um pouco às vezes a mira, e aí quando você abre fogo de novo, ele não vai de novo no mesmo lugar onde você foi. Ele vai buscar o alvo, mas só que normalmente ele passa do alvo. Só que se você der o terceiro, você já começa, agora você deu tiro para a direita errado, tiro para a esquerda errado, e a tendência é que o terceiro em diante você vá fechando o ponto de encontro, de convergência do alvo que você quer acertar. Fica com esse raciocínio na cabeça, porque isso vai ser importante para a gente olhar e entender a importância do erro como mestre. Se eu boto muita pressão para que não dê nada errado e que só pode dar as coisas, eu não tenho mais tempo. Já passei dos 20, já passei dos 30, já passei dos 40, já passei dos 50, já estou beirando 60. Não dá para poder esperar, nada pode dar errado mais, eu só tenho pouco tempo para poder fazer dar certo. Você bota muita pressão sobre você e você começa a cobrar de você a perfeição de um aprendiz, a perfeição sobre um aprendiz. É o que eu falo muito sobre, não cobre de um faixa branca o resultado de um faixa preta. É injusto, é insano isso. Não tem lógica. É a mesma coisa de você achar um absurdo você receber um castigo de 1 ano por uma coisa que você fez que era só uma correção momentânea. Mas a gente consegue achar um absurdo aquela imputação de castigo, mas a gente está fazendo pior com a gente. Eu só estou aprendendo, eu já quero dar o resultado de faixa preta. Eu já quero ser perfeito no meu primeiro tiro, na minha largada. Gente, não faz menor sentido isso. Esses dias eu estava conversando com um aluno que ele está fazendo... se posicionando para fazer seus primeiros posts, vídeo. Aí eu estava compartilhando com ele que o meu primeiro vídeo foi 4 horas para gravar 3 minutos. Dava errado, vai dar errado, não sei o quê. Eu olhei e disse, cara, isso aqui é muito exaustivo. Foi absurdo de cansativo, de horrível. E eu gravei os meus primeiros 3 minutos de vídeo. E quando eu fiz a postagem, eu consegui alcançar 4.830 pessoas no meu primeiro vídeo. Eu ainda morava no Brasil, eu estava vendendo um produto imobiliário. Eu estava dizendo,
8 benefícios, 8 motivos para você comprar um flat. Como eu era corretor, eu estava falando sobre o flat. E quando eu passei as 4 horas, foi horrível. Mas quando eu vi o resultado de 4.830 pessoas vendo um vídeo de 3 minutos em 3 dias de postagem, da sexta da noite para o domingo do horário do Fantástico, que eu fiz a apuração, eu olhei e disse assim, caramba, isso aqui é absurdo. Eu só falei uma vez, eu desconsiderei os 4 horas e considerei só a parte que eu mandei pro povo. E as pessoas assistiram 3 minutos de um vídeo. Eu alcancei 4.830 pessoas. Ali eu fiquei louco. Eu disse, cara, é isso aqui que eu quero. Eu vou começar a me dedicar mais nisso. Só que eu não podia cobrar resultado de um expert se eu ainda estava só aprendendo. Hoje, eu faço vídeo com mais facilidade? Faço. Mas tem vídeo que eu faço. Hoje, para mandar um videozinho no Instagram, não sei se vocês viram o vídeo do Instagram, aquele vídeo do Instagram que eu normalmente eu mando de primeira. Eu não gosto muito de estar corrigindo, não, tá? Às vezes sai errado, a língua engancha o negócio, eu não fico muito arrumado, não. Mas o de hoje, eu fiz 3 vezes, gravei 3 vezes o mesmo vídeo. Eu já estava ficando de saco cheio de falar a mesma coisa para mim mesmo no vídeo, e eu peguei e soltei daquele jeito mesmo. Quando é para os stories, eu mando daqui. Quando é para algum material que a gente tem que fazer, a Anne faz o tratamento no vídeo. Aí ela tira aquele tempo, o tempinho de eu pensar, ela acelera mais o vídeo, ela bota efeito, ela faz aquele negócio ficar mais bonitinho e dá mais impacto, bota música, faz as coisas todas. Só que quando é para os stories, que vai ser 24 horas, ele vai apagar, a gente manda daqui mesmo. O que acontece? Mari, segura aí, eu vou falar para você falar. O que acontece? Se a gente se dispõe a fazer uma coisa e a gente não pode fazer aquilo dar errado, o que eu digo um negócio a vocês? A melhor coisa que vocês têm para fazer, um conselho, se vocês considerarem isso, nem faça, porque vai dar errado. Porque é o primeiro tiro. Talvez ainda seja o segundo. Talvez o terceiro, quarto, quinto, não sei, mas a mira não está boa ainda. Então, se só pode dar certo, não faça, porque a chance de dar errado é grande. Mas, Vinícius, eu não posso não fazer. Eu tenho que continuar fazendo. Bem-vindo à vida real. Vai continuar fazendo merda, vai dar errado, mas não desista. Vá de novo. Afine a mira. Entenda que os resultados que você quer positivo, eles não definem quem você é. Ele só é o placar do jogo. Ele não define o jogador. Quando eu entendi isso, turma, eu olhei e disse assim, cara, se eu perder dinheiro, é ruim? É. Mas só que ele é um resultado do placar do jogo. Ele não define o Vinícius. Se eu fiz errado, feri, magoei, não sei o quê, é o resultado do placar do jogo. Não me define. Foi eu quem fiz, eu sou responsável por isso. Mas isso não me define, porque nossos resultados não nos definem. Nós que os temos. Nosso resultado é nosso, ele não é a gente. Vocês dão para entender isso? O seu resultado não é você. O seu resultado revela o que você fez. É o teu placar momentâneo do jogo. O jogo da vida, na sua vida, ainda não acabou. Você tem chance de retomar, mas só consegue retomar com estrutura emocional. Caso contrário, acontece o que aconteceu com o jogador que treina 20, sei lá quantas horas por dia, para poder jogar, bater pênalti e acertar. E é inadmissível um profissional não dar certo, não acertar se ele treinou a vida inteira para fazer aquilo tornar-se um gol. Mas o que faz ele perder? Emocional. Porque a gente não sabe lidar com o erro, porque o erro paga-se caro, desde criança, que a sociedade cobra muito caro.
Como que você ainda não é um milionário? Como que você ainda não tem a casa própria? Como que você ainda não casou? Como que você ainda não tem um carro zero? Como que você... Dane-se se você não tem isso ainda. Entenda que você não tem porque você ainda não conseguiu acertar. Respeite você, o momento que você tem para você, para fazer isso acontecer. A sociedade cobra demais, gente. A sociedade cobra, e você fica refém. Não, beleza, foi mal, não fiz ainda, eu vou fazer isso, me dá mais uma chance, vou fazer, vai ter que dar certo. Não tem que dar certo. Você só não pode fazer dar errado uma coisa. É você tornar a sua vida uma desistência. Mari, pode falar. Boa noite, gente. Tu estava contando a experiência de quando... Everton, Noemi. Pode falar. Tudo bom, gente? Vinícius estava relatando aqui a experiência do vídeo, da produção dos vídeos, né? Quando ele morava aqui no Brasil. Aí quem não sabe ainda que eu sou irmã dele, eu me lembro realmente que nesse tempo Vinícius foi um grande corretor. Ele não contou essa parte, eu estou completando, tá? E assim, aí eu me lembrei de uma coisa. Assim, muito interessante, que eu até anotei aqui, eu vou ler como eu anotei. Os minutos gravando os vídeos na época da corretagem podem ser relacionados à persistência que adquirimos ao entender a importância do erro como mestre. Não sei se Isso. tu acha que faz Total. relação. Aí, quando tu falou mais na frente assim, que seu resultado pode ser refeito, com o emocional refeito, nossa, que massa, que legal essa que Vinícius falou, assim, acho que todo mundo pode ter tirado alguma lição. Eu tirei na minha vida pessoal Total, coisas que Mari. ele... Porque sabe, eu costumo falar Fala. o seguinte, sabe, turma? Se a gente entender que o treino é diferente da prova final, mas só sobe no pódio em primeiro lugar quem tem um segundo lugar bom. Por quê? Porque se eu não tenho um segundo lugar que me empurra para ser para ser o primeiro lugar, talvez eu, na condição de primeiro lugar bom, ser um segundo lugar que me leva para crescer, eu não iria chegar naquele número, naquele recorde. O que é isso? Tem uma dinâmica que fala assim, tem um leão solto, um cachorro solto numa praia, por exemplo. Tá eu e João na praia. Eu preciso correr mais do que o João ou eu preciso correr mais do que o cachorro que quer pegar a gente, ou o leão, vamos dizer assim, o tigre? Vai correr o tigre, porque o tigre ele quer comer a presa dele. Eu preciso correr mais do que o tigre ou correr mais do que o João? Eu só preciso correr mais do que o João. Se João for mais rápido que eu, quem fica sou eu. Tem um leão, tem um tigre, tem alguém na sua cola aqui, ó, fazendo você performar mais, que é a cobrança do teu resultado. Esse cara é o teu segundo lugar. Se você entender que ele está levando você a ser melhor, você não abre. Você só vai mais adiante, aumenta a pressão, aumenta a força, aumenta a energia, aumenta tudo. É o que eu chamo do QVQ. Não é só ser qualitativo. É melhor pouco bem feito do que muito mal feito. E quem disse que tem que ter o muito mal feito? Por que eu não posso ter o muito bem feito também? Por que eu não posso escolher o quantitativo, o qualitativo e a velocidade? Por isso que eu chamo do QVQ, que é quantidade, velocidade e qualidade. Um atleta, para vencer, não adianta só ele ser bom, ele tem que ter horas de treino, ele tem que empenhar velocidade. Velocidade não significa dizer pé no canto do acelerador, significa dizer não para. Se parar, retoma. Igual uma parada no cockpit de uma corrida. Tem que parar? Tem que parar. Mas só que a parada tem que ser calculada. E o cálculo da parada tem que ser retomado. Mas, Vinícius, se der errado, deu. Vá para a segunda tentativa. Vá para a terceira tentativa. Aprenda com seus erros. Porque seus erros
eles não definem quem vocês são. Ele só está revelando os seus resultados. O seu extrato bancário não diz que você só vale isso. Você está sendo precificado por isso. Tudo bem, vamos resolver isso. Mas você vale mais do que isso. Por que, Vinícius, que você vale mais do que isso? Porque foi você que fez esse resultado. Você quem fez o resultado ser azul ou vermelho. Então, se você fez, aquilo não pode ser você. É lógico isso, né? Mas a gente quer se vender por resultado. Deixe que as pessoas cobrem de você o resultado, mas você cobrar também de você o resultado é muito bom, mas não permita que você se avalie o seu eu pelos seus resultados. Avalie-se como você foi ontem, como que você está hoje, como que você será amanhã. Por que o erro é mestre, Vinícius? Pensa comigo. Numa prova de 0 a 10, tu vai tirar 10. Francisco fez a prova, tirou 10. Parabéns para Francisco. Palmas, aplauso. Venceu a prova que ele queria fazer e tirou 10. Mas e daí? O que muda agora? Qual é a próxima? Parou aí, Francisco? É só essa prova de 10 que você tem para fazer? Agora, a prova que ele tirou 10 revela o quanto que ele estudou, o quanto que ele se preparou e quanto que ele estava pronto para aquela prova. Maravilhoso isso. Faça sempre isso. Mas se ele só tirar 7 e a média for 5, passou também. Mas se a média for 5, ele tirou 5. Não passou. Ficou pela média. Se a média for 5, ele tirou 3. A gente só sabe que ele tem 30% de acerto e 70% de erro. Ou seja, está revelando para ele a taxa de conversão do quanto que ele tem que ser qualificado para poder ele tirar o danado do 10. Então, o erro vai mostrar o que você tem para aprender. O acerto só vai mostrar o quanto você já aprendeu. O quanto você já aprendeu, você conquistou, gente. Vida que segue, ó. Bora. Próxima montanha, próximo desafio. Ah, Vinícius, mas meu desafio da vida era esse. Tudo bem, tá respeitado. Era só tirar esse único 10. Show de bola. Mas então não fique com medinho de errar de novo. De olhar e dizer assim, e se der errado? Eu só tenho essa chance. Eu só tenho esse dinheiro. Eu não posso perder dinheiro no trade. Porque se eu perder é tudo que eu tenho. Se você está botando sua vida em tudo que você tem, você acabou de aniquilar com a sua vida, porque você começou a atribuir o seu eu no seu ter. Então você começou a dizer assim, eu não estou valendo bosta nenhuma, tudo que meu valor está nesse meu ter aqui. Mas, Vinícius, você não está sendo muito duro, não? Gente, eu falei, vida real. Se vocês tiverem, vocês serão aplaudidos. Se vocês não tiverem, vocês serão cobrados. A provinha com Francisco. Tirou 10, passou na prova. Tirou 7, passou também. Mas ainda faltou 30% de conversão máxima. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte. E aí? Se eu, na minha vida real, não é prova, não é nada, é aquele negócio que não pode dar errado. Eu já estou com tanta de idade e ainda não consegui aquilo que eu queria tanto. Eu faço uma pergunta para você. Ou você desiste, abre mão, pede para sair do jogo, ou você pega e diz assim, eu vou fazer isso, a bagaça dar certo. E não adianta entrar nesse jogo da vida para competir só, como essa retórica de o que importa é competir. Nada disso, gente. O que importa é vencer. Não adianta competir. De que adianta você competir? Ah, vai lá, vamos ver agora. Quem ganhou Copa do Mundo do não sei o quê.
Os competidores, sei lá quem foi que venceu. É quem venceu que vai ser lembrado. Ah, Vinícius, tem que ser lembrado? Não necessariamente. Só que você tem que entender qual que é a sua vitória, qual que é a sua Copa, qual que é a sua Olimpíada, qual que é o seu desejo, qual que é o seu alvo, onde que está o seu próximo troféu que você quer para você. Mas não atribua tudo nesse danado dessa coisa. Sabe qual é o grande erro? É que a gente acha que tudo que a gente tem é o que mais importa para a gente. Só que está tudo relacionado a um ter, está tudo relacionado às vezes a um fazer, está tudo relacionado a uma coisa. E só que coisas são passageiras. Só que causa são eternas. Sabe por que Jesus foi levado para o deserto? E o diabo diz assim, se você quiser, você está com fome, não está? Está 40 dias sem comer, eu posso fazer essa pedra transformar pão para você. Jesus sabiamente diz assim, não quero, porque isso aqui, se eu aceitar essa proposta, eu vou transformar o que é eterno em passageiro, porque o pão vai sair nas fezes. Mas a pedra é eterna, ela fica aí. E eu não estou aqui para transformar coisas eternas em coisas passageiras. Eu estou aqui para transformar coisas passageiras em em causas eternas. Então, o que faz você decidir o seu troféu, a sua próxima busca, a sua próxima conquista de acerto, teria que ser uma causa com peso de eternidade. E não simplesmente uma coisa de mais um dinheiro, mais um negócio que deu certo, mais um casamento, mais um filho, mais um carro, mais uma viagem. Tudo isso é muito bom, turma. Não estou falando que não é não, viu? Faça e faça valendo. Mas não coloque a vida de vocês fundamentada nas coisas. Coloque a vida de vocês fundamentada nas causas que têm valor e não preço, para que vocês se aliem com o erro, o mestre dos erros, e eles te qualifiquem para o acerto. Mas como que a gente pode fazer isso, Vinícius? Parece bem fácil, mas eu vou te dizer, não é. Mas é simples como eu vou te dizer. Para de buscar fazer o que você quer. E só faça o que é preciso ser feito. Quando a gente faz o que a gente quer, a gente muitas das vezes deixa de fazer o que precisa ser feito. Quando a gente faz o que precisa ser feito, a gente cumpre o que a gente quer. O que é liberdade para vocês? Fazer o que vocês querem fazer ou fazer o que precisa ser feito? Muitos vão talvez dizer, Vinícius, ser livre é fazer o que eu quero. Não quero ir, eu vou. Não quero ir, não vou. Só que você não está livre, você está escravo do seu querer. Agora, o que é você fazer o que precisa? É você fazer o que precisa para ter o que quer. E aí você... Liberdade, para mim, na verdade, não é nem... para mim, mas eu quero validar o que Confúcio falava também sobre liberdade. Que liberdade é você fazer o que precisa ser feito. Para poder... Por quê? Para eu não ser escravo do que eu quero, do meu desejo. Porque na hora que eu faço o que eu preciso fazer, eu tô mostrando que eu estou livre em poder fazer. Para vocês que estão no Brasil, para mim que estou nos Estados Unidos, parece romântico isso. Mas eu quero dizer a vocês que tem países que você não pode fazer o que precisa ser feito. Tem países que não te permitem fazer o que você precisa fazer. Isso é uma cessão de liberdade. Tem lugares que você vai só poder fazer o que você quer fazer e não o que você precisa fazer. Só que se você fizer aliança com o erro,
E eu vou te dizer como que eu entendo que tem que ser feito isso, para vocês entenderem e olhar e dizer assim, cara, isso faz sentido para mim. Como que eu sei a hora de eu comprar o produto chamado erro? Vocês saberiam me dizer isso? Vinícius, como que eu faço para comprar o danado do erro e eu pagar por ele? Sabe como que eu faço para eu comprar o erro? É quando existe a possibilidade de dar certo. Por que eu estou dizendo isso? Porque nem sempre vai dar certo, né? Lembra que a gente falou no comecinho? Mas vem comigo no raciocínio. Eu não sei quem foi que falou essa frase, mas eu adotei ela para mim. Na dúvida do sim, o não prevalece. O que é isso? Não sei se devo fazer, então vai no não. Vai ser melhor. Na dúvida, vai pelo não. Eu gostei disso, tá? Mas eu refinei isso também. Como que eu vou saber se eu devo ou não devo comprar a possibilidade do erro? E dar o meu tudo. Talvez perder tudo. Talvez dar certo. Diante da possibilidade do acerto. Vinícius, eu tenho que provar tudo para ver se dá certo? Tudo que for possível, que for sadio para você, que for trazer benefício para você, que for te aproximar do teu desejo de bem-estar. Mas não só no curto, no médio e no longo prazo. Porque se drogar é certo ou errado? Para muitos pode ser certo, mas aquilo ali, a possibilidade daquilo dar certo é nunca, sempre vai dar errado, porque é progressivo. Fazer um assalto é certo ou errado? Para todo mundo que tem um nível de consciência, um cidadão de bem vai entender, isso aqui é errado. Então, e se der certo? Pode ter que dê certo aquilo ali, mas aquilo é errado. Então está ferindo um princípio. Então eu não vou. Eu não preciso correr o risco do errar ali. Cometer um crime, certo ou errado? É errado. Mas pode dar certo. Aí você vai, Vinícius? Não, porque está indo contra os princípios, contra as leis naturais, e aquilo podendo dar certo ou dando errado, aquele crime vai ser uma infração. Eu vou estar cometendo um erro que eu não preciso comprar. Eu não vou cometer, eu não vou fazer. Ah, Vinícius, então provar as coisas para ver se é bom ou ruim. Depende. Se aquilo tiver a possibilidade de ser bom e me fazer bem, e fazer bem também à sociedade que eu estou, por que não fazer o risco, não comprar o risco? Ah, e Mas se der seria errado? também, Deu. Vinícius, a questão de respeitar a sua própria. Seria você comprar o erro, mas respeitando a sociedade e também a sua própria forma de ser, sei lá, tem um nome. Respeitando a sociedade, respeitando os seus valores, respeitando seus princípios. Aquilo tem que estar em aliança. Caso contrário, você estará sendo um irresponsável, um inconsequente. Como que Vinícius compra os erros? Sendo consciente e consequente. Como é consciente? Eu pego e eu digo assim, é possível dar certo? É possível dar certo. Vai me fazer bem? Vai me fazer bem. Faz mal para alguém? Não faz. Só pode te fazer bem ou vai dar errado para você. Eu compro esse erro, a possibilidade do erro. Eu vou para cima. E às vezes eu vou com o meu tudo. E se der errado, Vinícius? A única chance de dar errado é se eu perder esse tudo. Então, esse tudo, se eu perder, eu não perdi o meu eu continuei perdendo só o que eu tinha. Mas eu não abro mão, porque agora eu posso ter a chance de dar o segundo tiro, o terceiro tiro, o quarto tiro, e afinar a mira. Se a gente for olhar na história, quantas foram as coisas, as pessoas que deram certo, o pseudo dar certo, do sucesso, né? Essa luz a gente usa porque alguém fez várias vezes a tentativa disso aqui dar e deu errado. Todos os experimentos, os primeiros não deram certo.
deram primeiro os errados. Mas a pessoa foi aprimorando, aprimorando, aprimorando. Ah, o empresário que deu certo na vida, está faturando milhões. Vai ver o número de erros dele. Tem uma frase que eu postei recentemente, eu vou passar para você, Eliana. Tem uma frase que eu postei recentemente no Stories, que a Anne postou, que é o seguinte: você nunca vai saber o que os vencedores vivem se você não estiver disposto a errar como eles erraram. Mais ou menos assim, eu acho que foi a frase. Quando eu escrevi essa frase, talvez eu não esteja sendo fiel aqui nela, mas a semântica é a mesma. Qual que é o lance? Se você entender que os seus erros, eles estão forjando você, os seus tropeços. Quando você não tiver mais vergonha dos motivos que te fizeram cair, é porque você começou a olhar para eles com muito respeito e você é um aluno, um aluno exemplar, que você aprendeu com aqueles tropeços. E aqueles tropeços não ferem você de olhar para ele e dizer assim: eu não errei uma vez. Eu tive a chance de fazer certo, não só que não fiz, mas por não ter desistido ali, hoje eu estou tendo o resultado que eu estou tendo aqui. Eu gosto muito de conversar com um, com o outro, e quando as pessoas têm o pseudo-sucesso, eu estou fazendo isso aqui, pseudo-sucesso, porque sucesso hoje, turma, é relativo. Para uns é uma coisa, para outros é outra. E sucesso em si, é um passar de bastão, é um suceder algo. É alguém João tem uma missão, faz essa missão, ele me prepara para ser um sucessor dele, e ele pega, me passa o bastão e diz: agora, Vinícius, segue de novo. Aí eu sou um homem de sucesso, porque eu sucedi o João. Só que a sociedade mudou o conceito dessa palavra e acha que sucesso é se dar bem. Não é se dar bem, é suceder a uma missão, de forma literal. Mas o fato é que essas pessoas do pseudo-sucesso, elas já fizeram muitas cagadas. Só que uma das tentativas dela deu tiro ao alvo. Aí todo mundo acha: uau, minhas continências para fulano, que deu certo. Coisa nenhuma, não é por esse o motivo. Minhas continências está pela quantidade de erro que o cara teve e olhou e disse assim: eu não vou desistir. Isso vai fazer bem para mim, para minha família, para a sociedade, e eu não abro mão disso. Por ele não desistir, por muitos não desistirem, a gente hoje desfruta de muita coisa. Fala, Eliana. Eu queria lembrar aqui, dentro do teu conteúdo, você sabe quem é Tesla? Sei. Pois é. E como Tesla morreu? A Isso. gente atribui muito Perfeito. sucesso, né, Vinícius, a ter dinheiro, né, tal. E Tesla, você pode concluir que foi Tesla. E o próprio Tesla não teve... o próprio... quem leva os holofotes está para o Elon Musk, né, o dono da Tesla. E mas o Elon Musk, ele partiu de ele realmente é um homem de sucesso, porque ele sucedeu ao Tesla, a quem começou a jornada da Tesla. Foi uma pessoa que começou a visualizar tudo aquilo que ele visualizou, foi fazendo seus experimentos, suas tentativas, seus testes. E ele, por si só, ele não foi o cara que conseguiu, vamos dizer assim, desfrutar do que hoje o Elon Musk desfruta. Porém, o Elon Musk foi um sucessor. A gente pode discordar de muita coisa dele, mas ele é um cara que ele pôde suceder a essa missão aí. Ele foi o cara inteligente que não desistiu, né? Eu vi uma reportagem do Elon Musk que ele falava assim, que tudo está nas nossas mãos. Aí as pessoas perguntavam por que era o sucesso dele. Ele falou assim que tudo estava em nossas mãos, ele só não foi preguiçoso, ele buscou e aprendeu tudo na internet. E é verdade. Só que É por isso que eu cara... falo, acho que vocês vão lembrar do livro que eu falo,
para começar um ponto de virada, eu sempre falo o seguinte: sempre olhe o que está na sua mão ou o que está à sua mão, o que está à sua disposição, o que você tem. E, turma, se vocês olham e vejam o seguinte: tenha visão também. A gente falou muito da aula passada sobre ver e visão, né? Mas não só foca no ver os fatos como eles são, mas enxerga com visão também as coisas, porque se você enxergar, ter visão de longo prazo, é essa visão de longo prazo que vai te fazer performar melhor, qualificar, ajustar, alinhar e ir mais adiante. Não abra mão de você. Não desista de você. Honre os seus desejos. E vá em busca deles. Porque não é à toa. Pode ser que esse desejo não seja só seu, seja um benefício para a sociedade, para a geração que você está vivendo, inclusive. Porque, quando a Eliana falou isso, eu lembrei também de outra história que todo mundo conhece, que é a própria Coca-Cola. O cara que desenvolveu a fórmula da Coca-Cola não é não é mais o detentor da marca Coca-Cola. Ele vendeu. Ele passou o bastão. Agora, quem comprou, quem sucedeu a ele, fez a potência que é. E inúmeras. Gente, a gente não consegue acabar aqui de falar histórias que deram errado e que um dia alguém que estava dando errado naquele evento fez aquilo dar certo. Ou o contrário também. A questão é o seguinte: o que vocês estão fazendo com a de vocês? Pegar isso como referência e dizer assim: e por que eu não posso dar errado? Por que eu não posso me dar chance ao erro? Por que eu não posso, aos 50, aos 60, decidir fazer uma faculdade para começar tudo de novo? Por que não? Se a gente não sabe quando que a gente vai embora. Por que não? Que eu não posso começar um negócio do zero? Por que eu não posso me mudar de uma cidade para outra e começar tudo de novo? Por que eu não posso abrir mão da faculdade que eu estou fazendo, que isso não me faz viver o meu chamado e, de repente, escolher outra? Por que não? Não, porque eu não posso fazer isso, dá errado. E dá errado, o que é dar o errado? Para quem? Dá errado para quem? A gente precisa fazer essas perguntas. Se a gente entender que o erro ele tem equivalência ao desequilíbrio, e aqui é uma tese que eu defendo minha, que o princípio ativo do equilíbrio é o desequilíbrio. Toda vez que você tentar se equilibrar na vida, vai ser necessário você provocar um desequilíbrio. E o erro, ele tem equivalência com o desequilíbrio. Por quê? Quando você desequilibrar, você logo vai encontrar uma forma natural de buscar o equilíbrio, para se estabilizar. E ali você vai começar a galgar em novos patamares, vamos dizer assim. O que é, para explicar melhor esse negócio do princípio ativo do equilíbrio, esse o desequilíbrio? O melhor exemplo que eu dou é da bicicleta. Tenta andar de bicicleta e nunca cair. Tenta andar de bicicleta e dizer assim: eu vou dar uma volta e eu vou dar uma volta. A minha primeira volta vai ser perfeita. Não vou ficar correndo o risco de cair. O que vai fazer você dar essa volta perfeita é o teu risco de cair. Minha esposa ontem, 3 dias atrás, tomou um tombo, 2 tombos. Ela sabe andar de patins e decidiu comprar um patins agora, porque ela queria viver de novo essa experiência do patins. E eu disse: beleza. Olha só, eu tô falando para vocês defendendo a cultura do erro. Eu disse: beleza. Foi fazer, aí fui andar com ela. Depois, se vocês quiserem, depois até mostra o vídeo. É cômico. Eu do lado, ela segurando em mim e ela correndo. E ela se equilibrando de novo. Mas ela tem a noção. Só que tinha hora que não dava para estar correndo do lado. Aí eu soltava e ela ia. Mas na hora de dar a volta,
ela não conseguiu se segurar bem, levou o primeiro tombo. Já desceu com a cara no asfalto. Eu digo, caramba, socorri. Não, e aí, como é que tá? Não, beleza, tô bem. Pegado, vai de novo. Levou o segundo tombo. Quando ela levou o segundo tombo, aí eu fui. Aí o que acontece do consciência e consequência? Eu fui mais prudente. Eu disse, pô, eu tô vendo que você tem noção, mas você não vai andar mais hoje. A gente vai comprar tornozeleira, joelheira, capacete. Você vai ficar um Robocop. Você vai andar. Você não vai deixar de andar, mas você vai toda armada, porque na hora do próximo tombo, agora deu pra gente pegar e reparar o dano. Mas podia ser que fosse um negócio pior. Mas a sensação de quem anda de patins, que sabe. Tem uma cebola, ventania danada aqui. A sensação de quem anda de patins e que sabe nossa, ela tá dizendo, Vinícius, é uma liberdade, você soltar a perna para um lado, para o outro, e ver o vento na cara, é maravilhoso. Deve ser feito andar de moto, né, João? João como é que chama? É motociclista? Não, tem uma forma, quando fala motoqueiro é agressão, quando fala motociclista é honrando, né? Pronto, João é motociclista. Então, assim, o João é piloto de cross. Vê a quantidade de vulnerabilidade que tem para ele aprender a dar os saltos. Mas ele estava disposto a errar. Talvez hoje ele pilote diferente, mesmo sabendo. Porque a gente vai ficando mais velho, parece que vai ficando mais, sei lá, será que eu vou fazer as mesmas manobras? Deixa eu falar um negócio para vocês. Eu estava no Rio de Janeiro e antes de vir para cá, acho que uns 2 anos antes, e eu via o povo pular de paraquedas, de aquele, como é o nome daqueles, não é paraquedas não, é a asa delta, e nossa, deve ser muito massa essa experiência. Aí eu fui ver quanto era, e era R$250 na época. Eu achei caro, fiquei meio pirangueiro com isso. Mas aí eu fui para a praia ver o povo descendo. E aí eu fui ver o nível o estado emocional que as pessoas estavam, né? Aí eu fiquei encorajado, eu fiquei disposto financeiramente. Eu disse, eu vou. Aí eu subi na Pedra da Gávea para poder fazer o primeiro salto. Já desprendido financeiramente, eu queria pagar, mas quando eu cheguei lá, eu afinei. Eu disse, eu não vou não, cara. Quando eu botei a cabeça assim na Pedra da Gávea, que eu olhei, eu disse, você tá louco. O cara pegou e disse, o vento não tá muito bom hoje, não. Aí eu disse, era tudo que eu precisava para poder pegar e dizer assim, o vento hoje não tá a favor. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu fiquei corajoso enquanto estava lá embaixo. Quando eu fui lá para cima, eu fiquei com medo e estava disposto a pagar. Corajoso lá embaixo e pirangueiro em cima, com medo e com dinheiro na mão para pagar. O que eu quero contextualizar para vocês? De fato, eu não fiz esse voo ainda. Eu quero fazer. Minha filha também tem vontade de saltar de paraquedas. A gente vai fazer aqui. Em algum momento a gente vai fazer isso. Mas o fato é que a experiência, ela tem que ser vivida. Você pode e deve comprar os erros, sendo consciente e sendo consequente. E se der errado, você fez a sua tentativa. É melhor você ter a certeza de que você tentou do que você dizer que não dá. Não dá é porque você nem tentou. Não deu é porque você tentou e não virou. A frustração de ter o tempo e dizer assim, eu poderia ter feito diferente, ela não te dá a chance de reparar mais. Poderia significa o quê? Eu tive a chance de fazer e eu não fiz. Por quê? Por causa disso. Aí os motivos são inúmeros e todos eles são legítimos. Beleza. Mas, Vinícius, e precisa saltar de paraquedas? Precisa não sei o quê? Não, gente, não precisa. Mas é o que você escolhe. Qual que é a sua escolha? Qual que é o teu alvo? Qual que é o teu troféu, a tua Olimpíada, a tua Copa? Qual que é a tua conquista que você quer ter e que os erros estão te inibindo de viver isso?
quantas foram as vezes que vocês deixaram de viver o que vocês gostariam de viver porque simplesmente podia ter dado errado? E será? Vai ter que ser assim? Eu diria a você, gente, que não precisava. Bastava só a gente ser um pouco mais ousado, confiante de si. Entender que se eu me preparar, eu faço isso acontecer. E aí eu quero fechar aqui com vocês para dar até um checklistzinho para vocês poderem e trazer isso na vida de vocês. É o seguinte, lembra que eu falei do treino e da competição da prova final. Como é que a cabeça do Vinícius funciona? Todo dia, para mim, é uma prova final. Todos os dias. É dia de prova final. E no dia da prova final, eu olho para mim e digo assim, Vinícius, isso é só mais um treino. Por que que eu faço isso? Porque eu preciso enganar a minha cabeça. Porque na hora da prova final, as chances de você liberar cortisol, que é o hormônio que libera para você abrir fuga e sair, é muito grande. Por quê? Porque você sabe lidar com o treino, mas você não sabe lidar com a prova final. Porque a prova final é o seguinte, é você estudar para o vestibular e saber tanto a ponto de ensinar outra pessoa e no dia da prova você ser reprovado. Porque deu um branco. Vem um comando no cérebro dizendo assim, se tu passar, eu não sei viver esse lado do outro lado não, mas eu sei viver tentando a prova. Porque eu já aprendi a viver assim. Então, qual é o meu raciocínio para dar um loop no meu cérebro? Eu pego e digo assim, hoje é o dia da prova final, sendo um treino. Então, eu tenho que dar o meu melhor. Eu tenho que fazer o tiro, dar no tiro ao alvo. Beleza. Quando eu erro, eu digo, mas foi só um treino. Vá de novo. E faça isso certo, para acertar. No dia que eu estou diante da prova final, eu pego e digo assim, fica tranquilo, não tem nada demais, pode ter a plateia que for, tá tudo certo, você está preparado, porque você vem com várias provas finais vencendo a cada treino. E eu olho para mim e digo assim, hoje é só mais um treino, Vinícius. Você está pronto para isso. E aí eu tiro de letra. Aí eu faço, tipo assim, se der, deu. Se não der, eu treino de novo. Vocês entenderam esse conceito? O que é o treino? O treino é te dar a chance de fazer de novo, não é verdade? E a prova final é o quê? Não te dá a chance de fazer de novo. Só que eu começo o meu treino dizendo que é prova final. Seja lá o que for, turma, que eu estiver fazendo. Não pode dar errado. Não pode dar errado. Lembra no comecinho da aula? Não pode dar errado. Vinícius, é para acertar. Não é porque é treino que tu vai dar tiro adoidado. Não, o alvo está aqui. A mira, um atirador, ele faz o quê? Preparar, apontar fogo. Beleza. O alvo está aqui, então é aqui que tem que acertar. Então é para acertar esse buraco aqui. Show de bola. Errou, Vinícius, mas foi só um treino. Vai de novo. Quantas chances eu tenho? Não sei. Quantas a configuração permitir. Se é dinheiro, quanto de dinheiro tem? Se é tempo, quanto de tempo tem? Se é a munição que você tem, você vai medir com aquilo que a Eliana falou, o que está à sua mão, à sua disposição. Então, você vai quantificar isso, quanto tempo eu tenho para aprender a fazer isso. Horas de treino, horas de tela, horas de voo, horas... Existe uma teoria, uma máxima, que diz que é a teoria das 10 mil horas. Qualquer 10 mil horas que você fizer em qualquer coisa, você se torna um expert. Vira um atirador de elite, vira um piloto, vira seja o que for. Decidiu fazer 10 mil horas daquilo ali, é impossível não dar certo de você não ficar o primeiro, número um. Número um, você torna-se um número um. Agora, 10 mil horas, gente, poucos são dispostos a fazer. Não sei se eu vou lembrar do nome dele aqui, mas é um atleta que morreu aos 42 anos de jogador de basquete. Bom, esse cara, vou contar um pouco da história dele, é o seguinte, esse cara era o seguinte, ele não era o melhor,
Ele tornou-se o melhor, tá? Vai chegar o nome dele aqui para poder eu dizer a vocês. Mas a história é o seguinte, é que ele tornou-se o melhor no time dele. Só que chegou um novato no time. E o novato queria mostrar serviço para o treinador. Aí o treinador disse, amanhã treino 8 horas. O novato chegou às 7. Quando ele chegou lá, o camarada já estava suado. Às 7. Aí o novato pegou e fez assim, amanhã eu chego às 6. Eu não vou pegar esse cara suado. Eu quero um lugar, eu quero sair do banco, quero ir por ser... que o treinador me coloque para o jogo oficial mesmo, jogar já de cara. O cara chegou lá às 6 no dia seguinte, o camarada lá já estava suado. E ele foi diminuindo 1 hora, e o cara já estava suado. Foi diminuindo 1 hora, o cara já estava suado. Aí teve um dia que o cara chegou, chamou ele e fez assim, olha só, você não me tira de trouxa, não. Eu não tô aqui para brincadeira. Você nunca, olha o que o cara disse, você nunca vai estar mais preparado do que eu. Você pode ser melhor que eu, mas mais preparado que eu não, porque eu sou o que mais treino. Eu chego aqui, eu me levanto às 3 da manhã, 4 horas eu já estou na quadra, fazendo minhas 1000 cestas todos os dias. Esse cara morreu com um acidente de helicóptero aos 42 anos, mas ele deixou um legado. Qualquer atleta do basquete conhece ele. Michael Jordan, não? Hã? É Michael Jordan, não? Não, Michael Jordan bate continência para ele. Michael Jordan, inclusive, fala dele naquele... É o Kobe Bryant. Kobe Bryant. Kobe Bryant. Cara, eu me arrepio, cara. Eu tô arrepiado sobre a história desse cara. Porque é o seguinte, o Kobe Bryant, ele mostrou o seguinte, não adianta você só vai ser o melhor se você se dedicar a ser o melhor. Turma, sabe o que aconteceu? Aí tem um outro cara que às vezes eu fico... Jerry, seja bem-vindo. Às vezes eu tenho... eu me apego mais no assunto do que no nome do personagem, mas é Kobe Bryant mesmo. Tem um outro cara da história, que isso tudo, onde que eu peguei essas informações? Com o Bernardinho, o treinador do vôlei do Brasil. Eu sou fãzaço dele, eu gosto demais da forma como ele treina o time dele, a postura dele, eu acho aquele cara de um caráter ilibado. Penso no cara que eu sou fã do Bernardinho. Aí ele pegou e disse assim, tem uma história de outra pessoa, de um outro atleta, que ficou sabendo do... Inclusive, esse cara tem um livro. Rapaz, eu vou mandar esse livro para vocês. Ele tem alguns... Perfeito. Vou até anotar isso aqui eu vou mandar esse livro para vocês. Mandar o livro. Eu vou mandar esse livro para vocês, mentorados aí. Depois eu boto até na descrição desse vídeo aqui. Esse livro é de um cara que ele fala da história de um fuzileiro que foi da Marinha, e ele é um departamento de elite da Marinha aqui dos Estados Unidos. E esse cara, ele consegue superar todos os níveis de dificuldade que ele tinha. E assim, é mais uma inspiração. E aí o Bernardinho falou de outro cara, que é o que eu queria falar aqui, é o seguinte, tem um cidadão que é dono de um time de futebol americano, de beisebol, e ele precisava comprar uma pessoa que era era um jogo da liga que ia ter e ele precisava de mais um atleta. Ele queria comprar mais um atleta. E aí, esse cara, ele não tinha nem nome, assim, na liga. Ele era reconhecido como o sub não sei quanto. E aí, esse cara teve a oportunidade de falar com o dono do time. E ele pega e chega no dono do time e diz assim, olá, tudo bem, fulano, tal, não sei o quê. E eu sou... Aí ele disse, eu sei, você é o sub não sei quanto? Aí ele disse, não. Eu sou o seu melhor jogador. Aí ele olha assim pro cara e diz assim, como assim? Mas você não é o fulano? Aí dá o nome. Ele fez, Ele fez, pois é, mas eu sou o seu melhor jogador. Eu sou o jogador que você precisa no seu time.
E ele desafiou o dono do time. E ele tornou-se o melhor jogador. Porque ele comprou a briga. Ele pegou e disse assim, eu não vou abrir para poder não ser o melhor. Gente, pode ser confundido isso aqui como uma palavra de motivação. Eu sou meio avesso à motivação, porque motivação dá e passa. Agora, a ativação não passa. O que eu quero dizer para vocês? Se aliem com os seus erros, que tem coerência de moral e ética na sociedade, que vai te fazer bem, que tem a chance de te fazer bem, e não deixa de comprá-los. Invista nisso. Invista em erros, porque os erros, eles são pedagógicos. Eles estão nos ensinando. Se eu perguntar para vocês, vocês são tudo pessoas de valor, que amadureceram na vida. Quais os motivos que os fizeram amadurecer? Foram seus acertos ou foram seus erros? Foram os tropeços da vida ou foram os acertos no tiro ao alvo da vida que fizeram vocês serem quem já são hoje? Alguém consegue dizer que foi mais os acertos do que os erros? Eu queria até conhecer essa pessoa. Tem alguém? E eu estou catando isso, gente. Eu não consegui encontrar ainda. Alguém que tornou-se maduro, uma pessoa que está se forjando cada vez melhor diante só mais dos acertos do que dos tropeços, dos erros. Então, por que a gente não quer andar de mão dada com um mestre chamado erro? Não é ilógico isso? Eu queria encontrar alguém aqui que eu queria pegar e dizer assim, cara, eu preciso conversar com você se você foi aquele que se tornou mais maduro diante de mais acertos do que as adversidades da vida com você. Mas quando eu olho para mim, eu olho e digo assim, Vinícius, você só é você hoje, você só se tornou o Vinícius de hoje por conta das cacas que você fez, das quantidades de erro, de pancada que levou e não abriu. Mas não adianta só não abrir. Adianta saber fazer, ressignificar isso e usar isso a seu favor. Botar na rota e dizer, é só mais uma cesta, é só mais um tiro, é só mais um treino e fazer. Vai. Vai ter uma hora que vai dar certo, cara. A teoria das 10.000 horas. Beleza, turma? O que eu queria que vocês pudessem anotar isso para vocês? Vinícius, se der errado, vai dar. Vai dar. Só não desiste. Reconheça o erro que deu, se responsabilize por isso, troque a culpa da condenação. Mas, meu Deus, isso não podia ter dado errado, minha família esperava por isso, eu não podia, fulano está pagando a conta, não sei o quê. Troque a culpa da condenação pela responsabilidade. Isso fará a diferença. É fácil? Não é. É simples, sempre. Vai pelo simples. Não queira inventar moda. A simplicidade vai funcionar sempre. Segunda dica. Reavalie as suas prioridades. Pode ser que aquele erro não dê a chance de você abrir a tentativa logo em seguida. Reavalie-se. Pode ser que você precise buscar um pouco mais de munição, buscar um pouco mais de oxigênio, senão vai ficar aquela teoria do teimoso. O teimoso é a maior burrice que você pode ser. Seja persistente, nunca um teimoso. O teimoso é o quê? É o cara que quer derrubar a parede no murro. O persistente é o quê? No murro não vai. Então eu preciso de uma marreta. A marreta vai ser mais fácil de eu derrubar. Beleza? Terceira, perdoe-se. Deu errado? Libere-se perdão. Não desista de você. Se você abrir mão de você, você está morto. Morto.
Quarto, busque novos entendimentos. Procure aprender com o que com como que isso deu errado. E quinto, reconstrua com sabedoria. Essas 5 dicas faz você refinar, masterizar, ser consciente, ser consequente, e tudo isso aqui vai fazer você andar de mão dada com o erro que vai te ensinar, o erro mestre. Reconstrua com sabedoria. Como que vai fazer isso? Utilize as experiências para construir uma nova jornada, seja mais preditivo, entenda melhor o significado disso e como que isso pode o que fez dar errado e o que pode vir a fazer a dar certo. Sempre use o treino como prova final e no dia da prova final é só mais um treino. Fechou? Vocês querem fazer alguma pergunta? Quer fazer alguma colocação? Eu queria Jerry, só seja lembrar uma bem-vindo, viu? coisa. Muito bom ter você aqui. Não conhecia você aqui, mas pode falar, Eliana. Eu queria só lembrar, enquanto você falava sobre os erros, eu lembrei de uma parte na Bíblia que diz o quê? Você me corrija se estiver errado, Vinícius, você que sabe melhor do que eu. Quando ele fala sobre o sábio é aquele que ele não é que ele não erra, mas ele aprende com os erros dos outros. Então, quando você falava, eu lembrei disso, dessa colocação, que o sábio, tem uma parte que diz que o sábio não é o cara que não erra, mas é o cara que não precisou ir fazer e errar, mas ele aprendeu observando. Mas foi através de que ele aprendeu? Erros. Então, não existe essa questão que você falou, não errar e não aprender. Então, até o sábio, ele precisou ver o erro de alguém para poder ser sábio, né? Isso é um princípio da sabedoria também, né? Você olhar e ver isso. Eu realmente não sei onde que está esse versículo, nem sei se isso é um versículo, que tem muita coisa que as pessoas dizem que é versículo, que não é versículo. Mas eu, de fato, conheço muita Bíblia, mas eu não vou te dizer que isso é um versículo, mas é um princípio de sabedoria, sim, aprender com o erro do alheio. Poxa, se alguém já foi lá, já fez o teste, viu que deu errado, não significa dizer que para você vai dar errado também, tá? Porque a medida de um é a medida do outro, né? E às vezes não dava certo para ele, mas com você dará. Mas você pode ter mais elementos para examinar e olhar e dizer assim, eu preciso agora entender melhor esse cenário. Fala, Mari, tu ia falar o quê? É que eu ia dizer para a Eliana que essa referência que ela fez, então, eu acredito que não é um versículo, mas tem muito fundamento com algumas pregações que eu já escutei também, que fala assim, não sei se é isso que você também pensou, a inteligência é aprender com os próprios erros, a sabedoria com o erro dos outros. Eu já ouvi essa Mas, definição de fato, também. não tá na Mari, é Bíblia. isso mesmo. É E isso, eles né? Mas não tá na associaram Bíblia a assim, mas é sabedoria. baseado em textos bíblicos, entendeu? Era só para completar mesmo. Gente, eu vou ter que sair da aula, tá? Porque eu vou pro aniversário de Beleza. Nilda, Vai acabar aqui. Tchau. É isso. Às vezes a gente tem alguns textos que a gente vende como que está na Bíblia e às vezes nem tá. Eu vou te dizer um que as pessoas dizem que está na Bíblia, que Paulo caiu do cavalo. Não está dizendo na Bíblia que estava montado no cavalo. Então tem muita coisinha que o povo diz, não, mas está na Bíblia. Mas aonde? Qual que é a Bíblia que está dizendo isso? Então tem muita situação dessa. Mas a base de tudo é a Bíblia, da ciência, da matemática, biologia, tudo extrai de lá. Então, alguma coisa tem uma raiz que pode estar lá realmente, sim. Principalmente quando tem uma coerência de nobreza, por exemplo, um ensino desse, né? Mas nem sempre o que deu errado com um vai dar comigo. Nem sempre. Pode ser que deu errado com um, vai dar certo comigo. Ou então não deu com um, não vai dar com ninguém, não sei. Mas o palco de cada um é diferente. A gente pega a experiência do outro para a gente ter como referência, mas nunca para a gente trazer isso como uma verdade absoluta para a gente. Porque pode ser, e normalmente palcos diferentes, cenários diferentes, porque nós somos únicos, nós não somos iguais, nós não somos seriados, feitos em série.
Beleza? Turma, bom demais. Vocês querem fazer alguma pergunta, alguma colocação? Jailson, Estela, Renata, Everton, manda bala. Pode falar. Queríamos só agradecer aí por esses ensinamentos de hoje, né? É um agradecimento aí a você e a turma aí que compartilhou aí dos exemplos. Joia, cara. Maravilha. Tranquilo. Renata, Francisco, quer fazer alguma colocação? Estela, Anne e Edson. Para a gente finalizar. Jailson. Não, eu, assim, tudo que foi falado aqui, né, tem um sentido e a gente sabe que realmente é esse caminho mesmo que tem que seguir, né? E falando aí dos erros, né, eu acho que a pior coisa do mundo é você se arrepender daquilo que não fez, né? Existe um Cara, não é bom arrependimento. não, viu? Eu sou prova viva disso, né, que eu já tô com 51 anos, já tive 3 projetos na minha vida e, assim, eu nunca digo que nenhum deu errado, porque todos eles eu quis fazer. E a experiência melhor do mundo é aquela que você vive. Mesmo que saia da curva onde você traçou, mas se você Total. viveu, valeu a pena. Então, Total, cara. não tem arrependimento não. E justamente É procurar corrigir aquilo que saiu da linha, mas é muito bom. Porque se você não tivesse vivido, como é que você sabia se ia dar certo ou dar errado? Então, Não tem como, né? Não tem como saber. é o pior arrependimento que se tem, é aquele arrependimento que você diz, porra, eu deveria ter feito. Por que eu não fiz? E Isso. aí, Verdade. é isso que dá combustível para a gente seguir. Show de bola, turma. Fala, equipe, o que vocês querem fazer aí de colocação? Jerry, quer fazer algum comentário? Jerry, você é de onde? Renata quer falar? Estela não vai poder, tá com o microfone ruim. Francisco quer fazer alguma colocação? Para a gente finalizar aqui. João? Fala, turma, o que é que vocês têm de informativo aí? Fala, Anne. É só literalmente informativo mesmo, né? Como o Vinícius iniciou a live aí falando, né? A partir da próxima aula, vocês hoje que já são parte do resgate, para vocês isso não se enquadra, mas novas pessoas que estarão chegando agora, a gente vai estar cobrando um valor simbólico, porque a gente viu que quando as pessoas investem nelas mesmas, elas têm mais compromisso com elas e participam do que o objetivo nosso aqui hoje, né? Tanto cada um investiu aí, tá aqui, todas as aulas vocês estão aqui. Chegam pessoas novas, saem pessoas novas. Mas a partir da próxima, as pessoas, para poder participar, fazer grupo desse meio seleto aí, a gente vai cobrar um valor simbólico para que elas valorizem, né? Não só o nosso tempo, o tempo de vocês também que estão aqui e o do Vinícius lá nos Estados Unidos, né? Então, a gente demanda não só energia e tempo, né, para a gente produzir tudo que a gente está produzindo e a gente vê que as pessoas não estão dando, muitas pessoas não estão dando valor. Então, a partir de agora, a gente vai cobrar um valor simbólico, né, para poder estar participando. Não, beleza. Edson, foi bom você lembrar disso aí. Eu falei no começo, era para ter falado no fim, realmente. Olha, turma, é o seguinte, a gente vai abrir um outro grupo, né, Edson, agora? Sim. Esse grupo que vocês estão continua, certo? Porque a gente vai continuar liberando informação lá, mas o grupo das pessoas que estão comprando a sala, porque a sala ela vai ser vendida isolada e assinatura mensal, tá? O que eu quero colocar à disposição de vocês também? Se vocês tiverem algum convidado e quiserem o link dela, a gente vai liberar o link também já nesse grupo que vocês estão, para vocês terem um grupo que se vocês quiserem convidar alguém. O valor vai ser de R$ 27,90 de cada sala, né? Isso, Edson? Isso. E o valor da assinatura vai ter um desconto para quem já comprou a primeira sala. Então, o valor da assinatura vai ser... Você já tem um valor aí, Edson? Quer falar? Tem. Vamos lá. O valor inicial, R$ 27,90,
que é para a pessoa vir participar a primeira vez, ela quer participar, só ver, não quer investir, ela acha, não conheço o Vinícius, eu não quero investir no mês, certo? Só que aí tem a questão que ela consegue comprar o valor separado, né? As outras 3 aulas, são 4 aulas no mês, então ela vai pagar a primeira e vai pagar as outras 3 aulas. Então, ela tem o valor, só vou falar direitinho para vocês aqui, que eu tenho tudo anotadinho, porque tem alguns descontos, tá? Para quem comprar a aula de 27 do dia, vai ter o bônus do ponto de virada, que custa $27. Mas ele é vendido aqui a $27, mas vocês que comprarem a aula por R$ 27,90, vocês vão ter o ponto de virada como bônus também. Inclusive, a gente vai começar a trazer mais coisas, mais conteúdo do ponto de virada para o resgate também. O cara manobrou do carro, parou na frente do meu carro. Chegou um. Vamos lá. É isso aí. Então, por exemplo, vocês que querem trazer outras pessoas, ela vai comprar o valor de R$ 27,90, né? E ela vai ganhar o ponto de virada, né? Que é o e-book do Vinícius. Para a pessoa, gostei muito do e-book, gostei do evento, quero estar participando sempre com o evento junto com vocês. O valor é de R$ 76,90. Tá? Então, ele vai ter um descontinho aí se ele fechar o mês. E a assinatura mensal, não, eu já quero, já conheço, já quero estar participando, vai ser de R$ 97,90. Então, a pessoa já quer comprar o mês, ela pode Sempre em investir real aí agora, tá? Em real, né? Isso, é tudo em real, tá? A gente não transformou para dólar, para ficar mais fácil das pessoas investirem e ficar um valor mais em conta, porque se a gente passa para dólar, acaba ficando um valor que eu acho que as pessoas ficam um pouco assustadas quando fala dólar, né? Mas eu acho que é um valor bem acessível a todos, né? R$ 27,00. Você botar R$ 30,00 de gasolina, você não anda 10 quilômetros. Então, e a gente também está com a possibilidade para vocês. A gente quer abrir isso, expandir isso para vocês que hoje fazem parte do resgate, como afiliados. Como que é isso? Dentro da plataforma. Fecha então essa gravação aqui e a gente termina, você fala do afiliado para eles, que o que está aqui agora realmente são as pessoas que já andam com a gente. Okay.